atividades? Prontos para corrigi-las? Então vem comigo! Na página 12 do livro didático volume 4, nós tínhamos as seguintes questões. Número 1. Para amplificar o som de seu celular, Felipe fez um equipamento utilizando materiais que tinha em casa. Um rolo de papelão e 2 copos de plástico descartáveis. Observe como seu equipamento ficou. Olhem lá. E aí ele pergunta na letra A, que materiais foram utilizados? Qual deles vibrará com o som? Bom, os materiais utilizados foram papelão e plástico, certo? Os 2 materiais podem vibrar dependendo da intensidade do som, certo? Mas fica mais fácil perceber essa vibração dos copos descartáveis, que são materiais mais leves e que vocês podem verificar que isso acontecerá com mais frequência e mais visível aos nossos olhos. Número 2. Algumas pessoas elas costumam colocar alto-falantes em seus carros. Que risco à saúde auditiva esse tipo de atitude pode causar? Bom, como nós estudamos no vídeo anterior, a poluição sonora ela pode danificar então o nosso aparelho auditivo e ele pode até mesmo causar a perca da nossa audição. Então é preciso tomar muito cuidado e não ficar exposto a grandes ruídos, a barulhos muito altos, a uma poluição sonora por muito tempo. 3. Analise a seguinte situação. Marque um X nos equipamentos de proteção que a pessoa está utilizando. Então, vocês vão marcar lá um X, sinalizar o óculos, o capacete, o colete, as luvas protetoras, as luvas e também os protetores de ouvido. Qual que é o equipamento que está protegendo as orelhas da pessoa, garantindo a sua saúde auditiva? Muito simples, os protetores de ouvido. Estes protetores fazem com que o som seja mais abafado e não chegue na mesma intensidade que ele realmente está sendo realizado, que ele não chegue nessa mesma intensidade nos nossos ouvidos. Qual é a diferença entre esse tipo de fone de proteção e os fones de ouvidos comum? Bom, os fones de proteção, eles abafam, como eu disse para vocês, estes sons externos. Enquanto, na verdade, os fones de ouvido fazem o contrário, eles ampliam os sons, certo? E direcionam eles diretamente para os nossos ouvidos. Então, essa é a principal diferença deles. Agora, número 4. De acordo com o tom, os sons podem ser graves ou agudos. Observe no gráfico as tonalidades que alguns animais conseguem ouvir. Em seguida, responda as questões. Então, observem lá o ser humano, qual que é a quantidade, que o nosso ouvido consegue captar. Um elefante, então veja bem, nós temos os sons graves, o elefante então consegue ouvir sons bem mais graves do que nós, seres humanos, e não consegue ouvir a mesma coisa que nós, seres humanos, certo? Os sons mais agudos, os elefantes não conseguem ouvir. Agora, os cães, eles conseguem ouvir, observem lá, que eles passam da linha do ser humano. Então, eles conseguem ouvir sons bem mais agudos do que nós, seres humanos. Já o golfinho e o morcego, olhem o tamanho da extensão ali daquilo que eles conseguem ouvir. Então, eles conseguem ouvir uma parte daquilo que nós, seres humanos, ouvimos e também conseguem ouvir sons muito mais agudos do que nós. Analisando tudo isso, vamos observar e responder. Quem consegue ouvir mais? Numere os animais escrevendo de 1 para aquele que ouve mais sons e 4 para aqueles que ouvem menos sons. Bom, nós temos aqui então o ser humano, o elefante, o cão e o morcego. Nós podemos observar no gráfico que aquele que ouve mais sons são então o golfinho e o morcego. Como nós só temos o morcego aqui, então nós vamos colocar o número 1 nele. Observem lá, depois do morcego e do golfinho, qual que é a maior extensão
que eles conseguem ouvir? Qual que é a linhazinha lá das cores que tem um maior comprimento? É o cão, certo? Então, no cão nós vamos colocar o número 2. Número 3, o ser humano. E número 4, o elefante, já que o elefante consegue, a barrinha do elefante é a menor, então ele consegue ouvir a menor quantidade de sons, então ele fica com o número 4. Letra B. Nas festas de comemorações de fim de ano, é comum que os cães sofram com os fogos de artifício. Por que isso acontece? Porque os cães são exagerados? Porque os cães se assustam com as luzes? Ou porque os cães ouvem mais sons agudos do que os seres humanos? Podemos ver nitidamente isso naquele nosso gráfico, que é a última, porque os cães eles ouvem sons mais agudos que nós, e estes sons dos fogos de artifício são muito mais agudos. Então, aquilo que nós não ouvimos, eles conseguem ouvir e eles se sentem muito mais incomodados. 5. Algumas palavras representam sons, como au, din-dom, tic-tac. Esses recursos são chamados de onomatopeias. E eles são muito usados em histórias em quadrinhos para representar estes sons, então. Observem o exemplo. Din-dom, som da campainha tocando. E os outros? O que será que significa esse cabrum? Este é o som de um trovão. E o toque-toque? É os sons das batidas em uma porta. E o crash? É o som de algo quebrando. Muito bem, pessoal! Pudemos estudar e rever várias questões que já tínhamos visto na aula anterior e exercitarmos então um pouquinho sobre estes sons. Espero que tenham gostado das duas aulas e prestem bastante atenção porque logo nós teremos mais aulas por aí. Um grande beijo, pessoal! Tchau, tchau!